Olá pessoal, na nossa aula de português a gente vai falar um pouquinho do relato de memórias, né? O relato de memórias, o que que acontece? O relato de memórias é uma narração que registra um acontecimento, mas não é um acontecimento qualquer, um acontecimento que vem da nossa mente, o que nós passamos, o que nós vamos lembrar das pessoas, dos fatos, das músicas, das brincadeiras. São as lembranças que são registradas de diversas maneiras. Pode ser por foto, o que ficou na mente mesmo, aquela lembrança boa. Pode ser de uma forma escrita, né, nos cartõezinhos também, que ocorre muito, né? Então, o que que a gente pode falar do relato de memória? Ele é uma narração sobre um fato, um acontecimento marcante na vida de uma pessoa. Então, nós colocamos aqui hoje esse texto do Polvo, que é um texto escrito por Ferreira Goulart. O Polvo é o seguinte: uma das minhas uma das minhas diversões preferidas quando menino era pescar. Às vezes pescava próximo à oficina da estrada de ferro, num córrego que não tinha mais que 2 planos de fundura. Nele havia garrafas, pedaços de cano onde o peixe sabão costumava se esconder. Eu vinha com cautela, segurava o cano, tapando-lhe as 2 extremidades com as mãos e o pegava. Pesca mais difícil era arrastar camarão. Usava um cofo, espécie de um cesto de palha, e espécie de um cesto de palha, que vinha arrastando pelo fundo da água, junto à areia onde os camarões ficavam e ouvia saltando dentro dele. Então eu já concluí aqui, ó, o primeiro parágrafo, né? Ó, então aqui o primeiro parágrafo já fiz a leitura. Vamos aqui, segundo parágrafo. Junto ao cais estava uma velha draga enferrujada que apodrecia ali, tomada pela lama e pelos caranguejos. Quando a maré baixava em volta da draga, restava uma poça de água rasa, que era um pouco mais funda junto à hélice da popa. A gente fala polpa, né? Certo dia desci até lá e fiquei olhando a água cristalina. Foi quando percebi colado ao casco da draga um animal estranho, de pouco mais de um palmo, um polvo. Tentei pegá-lo, mas num segundo ele soltou sua tinta e sumiu na água subitamente escura. Que espertalhão! Vamos aqui para o terceiro parágrafo. Até ali, polvos para mim eram os do cinema, enormes, que com seus tentáculos abraçavam submarinos e navios. Mas aquele polvinho, vamos lá, me perdi aqui, mas aquele polvinho tão pequeno e tão esperto me fascinou, muito mais que os grandes. Como é maravilhosa a natureza, criar bichos que andam, bichos que voam e os que vivem no fundo do mar. Há alguns dá asas, há outras nadadeiras e o polvo ela faz movido a jato. A natureza deu olhos aos animais para que vejam o mundo e se vejam, mas o polvo lhe deu uma tinta para turvar a água e não ser visto. Aí o que que acontece agora? Vamos aqui para a parte da atividade. Então aqui foi o relato, né, de uma pescada, como que foi, desse animal surpreendente, né, interessante. E ele achou interessante a natureza, né, como a natureza é misteriosa também. E aí nós vamos aqui a questão, ó. O texto se refere a que período de vida do autor? Qual era a diversão preferida do autor quando criança? Onde ele costumava pescar? Como era o córrego onde o autor pescava? Em sua opinião, por que o título do conto é O Polvo?
Que sentimento o autor mostra ao escrever sobre suas lembranças de infância? Raiva, sono, saudade, vergonha? Assinale as características do povo de acordo com o narrador. Ele é um narrador que está na história, que faz parte da história, que tudo que está acontecendo ali, ele está narrando, mas está acontecendo com ele. Ele é um narrador presente, né? Então, o polvo, de acordo com o narrador, é um animal perigoso, um animal feroz, é movido a jato, é grande e assustador. Então, é até aqui a nossa aula do relato de memórias, né? Eu coloquei aqui, mostrei a parte do nosso roteiro, né? Com esse pequeno texto, ele é interessante, bacana. E o relato de memória pode acontecer de diversas formas, de uma viagem que você fez, de um dia de festa de aniversário, ou de lembranças emocionantes, várias coisas. E é uma narração, né, que a gente pode estar fazendo, contando e relembrando. É até aqui a nossa aulinha de português, até a próxima aula. Fiquem com Deus.